Boa noite! Ai, que bonitinho, todo mundo animado. Pelo menos isso, né? Porque antes vocês estavam mortos. Que bom que pelo menos o retiro acordou vocês, né? Então hoje, quem vai dar aula vai ser eu e a Ana. Mas pra gente começar, vamos acalmando o coração, tá bom? Acalma, vocês estão muito animados. Já chegaram super animados, que é ótimo, mas agora a gente tem que ter aula. Vamos usar toda essa animação para pedir a graça de Deus. Então, para todos vocês que estão muito felizes com o retiro que teve, imagino que vocês lembrem do momento mariano, né? Vocês já estão vendo aqui que hoje vai ser sobre Maria Santíssima. Então, spoiler, gente. Só um pouquinho. Então, para quem estava lá, lembra desse momento. Para quem não estava, feche os olhos e pensa nisso agora. Pensa em Maria Santíssima, pensa em Nossa Senhora como essa mãe que foi a mãe do nosso Salvador, que é uma mãe amorosa, que é sinônimo de amor, de fortaleza, de paz, que é o colo que nos abriga quando a gente mais precisa. Mesmo quando a gente não acha que precisa, ela tá lá para pegar a gente no colo e nos ajudar, como uma mãe faria, nos cuidando. E ela olha pra gente com esse olhar de ternura. Então olha pra ela de volta agora com esse mesmo carinho e com esse abraço que ela quer te dar. E fala pra ela como foi a tua semana, como se encontra você nesse momento, sua mente, seu coração. Não precisa esconder nada dela. Aproveita esse amor, esse carinho que ela tem por ti, para você poder aliviar o que você tem de dor e para compartilhar também o que você tem de felicidade. Então aproveita esse silêncio, essa paz para falar um pouco com ela. Fecha os olhos agora, gente, todo mundo. E só pensa. Pensa como seria Nossa Senhora. Como se ela estivesse na sua frente. E fala com ela. E vamos rezar agora, e peço que a gente reze bem devagarinho e pensando em cada uma das frases dessa Ave Maria que a gente vai rezar. Então, reza bem devagarinho e pensando no que você está falando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, agora podem se sentar. Aí, gente, agora todo mundo acalmado. Continuem em silêncio, por favor. Vamos com silêncio. Mas, gente, ó, presta atenção. Tem bastante gente hoje, tá friozinho, mas eu quero todo mundo prestando atenção. Se eu ver alguém conversando, ou não prestando atenção, ou mexendo no celular, eu vou tacar o microfone daqui da frente. Ela é a mãe brava. Silêncio aí, galera, vai. Gente. Mas, primeiramente, eu queria uma salva de palmas pra nossa mãezinha. E hoje nós vamos falar... Hoje nós vamos falar sobre ela, Nossa Senhora. Mas, primeiramente, quem é Nossa Senhora, né? Pra quem não sabe, Nossa Senhora, ela é mãe de Jesus. Ela é mãe da igreja, mãe de Deus, assim. E vou contar um pouquinho, rapidinho, só da história dela na Bíblia e tudo que ela aconteceu com ela, só pro pessoal que ainda não sabe. Então, Nossa Senhora, ela era uma menina de 15 anos, lá na cidade de Jesus, lá onde ele nasceu, perto de Nazaré. Tá difícil aqui esse microfone hoje. Aí, Nossa Senhora teve um belo dia que ela tava lá rezando no quartinho dela, ou no lugarzinho que ela tava lá, e veio um anjo e falou com ela. Esse anjo era São Gabriel. E aí ele falou pra ela que ela ia conceber do Espírito Santo, ia dar o nascimento de um menino Jesus, um menino Deus. E ela, com a plena graça de Deus, aceitou esse chamado e aceitou ser mãe de Deus, aceitou esse completo chamado dessa graça de Deus. E aí, no final, ela teve o nascimento, né? Depois de 9 meses, ela deu à luz a Jesus. E uma baita história que vocês já devem saber depois,
que é a vida de Jesus que a gente conhece. Então, vamos começar a nossa aula agora. Quem é Maria? Vocês vocês receberam essa mesma pergunta no retiro. Quem é Maria? Vamos, gente, fala. Fala. Nossa mãe. O que mais? Mãe de Deus. Quem mais? O pessoal do fundo não está ouvindo vocês. Rainha. Colo de mãe. Peraí, eu ouvi algumas coisas que estão erradas. Quem falou aqui, ó, vamos lá, devagar, uma de cada vez aqui. Pode levantar a mão e falar, não tem problema de errar. Diga. Advogada, boa. Advogada. Eu ouvi alguém falando que ela é salvadora. Ela não é salvadora, ela é a mãe do Salvador. Gente. Tá? Vocês entenderam? Ela não é salvadora. Ela é a mãe do Salvador. E quem é o Salvador? Jesus. Boa! Gostei de ver. Gostei de ver. Diga. Abrigo, boa. Muito bom, gente. Como o Ivan falou, a salvação vem por Cristo na cruz, tá bom? A salvação é Jesus, tá bom? Ela traz a salvação ao mundo porque é dela que nasce o menino Jesus. Mas a salvação é o menino Jesus em si. Então vamos lá. Como a Mafê já falou, Nossa Senhora, ela foi uma jovem, foi uma mulher, foi uma pessoa real. Então eu peço que em tudo que a gente falar aqui, vocês pensem em Nossa Senhora como uma pessoa mesmo, não como alguém que está... Tudo bem, ela é santa, ela está no céu, mas não pensem nela como alguém que está distante, como alguém que está inacessível, como alguém que você só fala assim, mas parece que você está falando pro nada. Porque ela esteve aqui, assim como Jesus pisou aqui nessa terra, Maria pisou aqui nessa terra, em corpo e sangue, tá bom? Como é que fala? Esqueci a expressão, mas enfim, ela esteve presente aqui. Carne e osso. Carne e osso, obrigada. Corpo e sangue, carne e osso. Então, tudo que a gente falar aqui, pense em Maria como alguém que realmente está aqui conosco, tá bom? Esteve e está aqui conosco. Maria é nossa mãe e mãe de Deus. A parte de mãe de Deus a gente entende mais facilmente porque a gente sabe que ela é mãe do menino Jesus, certo? E esse mãe de Deus, Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. E por isso que, ao ser mãe de Jesus em sua humanidade, ela também é mãe de Jesus em sua divindade. E por isso ela é mãe de Deus, certo? E essa é a primeira missão que ela recebe. Como a Mafê estava falando, quando o anjo vem anunciar para ela qual é a missão dela, ele anuncia ali a primeira missão que ela tem, que é de ser mãe do Salvador, que é de ser mãe de Jesus. E depois, ali no fim da vida de Cristo, quando ele está quase entregando sua alma na cruz, e aos pés da cruz só estava quem de pé lá junto com ele? João e Maria. João e Maria. São João e Nossa Senhora. E aí ele olha para eles e o que ele fala? Filho, eis aí a tua mãe, e mãe, mulher, eis aí o teu filho. E ali Maria recebe a segunda missão dela, designada pelas próprias palavras de Cristo, que é de ser mãe de toda a humanidade que ele estava salvando pelo seu sacrifício. E a gente sabe que a palavra que vem de Deus, então a palavra que vem de Cristo, se ela é proclamada, ela se torna real. Então quando ele fala que eis aqui, mãe, eis aqui o teu filho, filho, eis aqui até a tua mãe, ela verdadeiramente se torna nossa mãe. Então por isso, mãe de Deus e nossa mãe. Até porque Cristo é a cabeça da igreja, certo? E não tem como Maria ser mãe de Cristo, ser mãe só da cabeça, e não ser mãe dos outros membros, como está aqui, mãe dos membros de Cristo. Não tem como ela ser mãe só da cabeça e não ser mãe do resto do corpo do filho dela. E o resto do corpo de Jesus somos nós, os membros da igreja dele. Isso. Então ela é mãe de Deus e nossa mãe. Inclusive, eu acho que no retiro vocês tiveram uma pregação sobre isso. Que quando algum dos pregadores, que eu não lembro agora, falou que nós, a igreja, nós somos o corpo. E não dá pra Maria ter concebido a cabeça e não o corpo. Porque aí ia nascer uma coisa esquisita. Aí não ia dar certo, não seria uma pessoa. Então, Maria, ela concebeu Jesus, que é a cabeça. E ela também nos concebeu, ela também é nossa mãe, porque nós somos o corpo de Cristo, nós, a igreja em geral. Por isso ela também é mãe da igreja. Ela é nossa mãe espiritual. Isso. E daí, vamos passar para cá. Pelos olhos de Deus, Maria é mãe, porque ela é mãe do filho dele,
certo? Jesus é filho de Deus pelo ventre de Nossa Senhora. Então, para Deus, ela é mãe do filho dele, esposa, porque ela se guardou inteiramente para Deus. Ela é serva, porque Deus tinha uma missão para ela, e uma missão das mais importantes, e ela aceitou de forma totalmente entregue, de forma totalmente obediente. Então, serva e filha de Deus, porque ele também pensou na existência dela, também colocou ela como filha no mundo. E é um pouco estranho de pensar, né? Como assim ela é mãe e esposa e filha ao mesmo tempo? Mas faz parte dessa graça de quem Nossa Senhora é. Como está aqui, escolhida desde toda a eternidade. Deus pensou na existência em quem Maria ia ser desde antes dele criar o mundo. E desde então ele já pensou nela como essa pessoa agraciada, como essa mulher bem-aventurada. E com essa graça especial que ela tem, que não é 100% compreensível pra gente, ela consegue ser todas essas coisas para Deus. E daí para nós, ela é mãe, porque ela é mãe de Deus e nossa mãe, advogada, auxiliadora e protetora. Como mãe, ela faz tudo aquilo que vem da maternidade, que é cuidar do seu filho, que é zelar pela vida do seu filho, que é advogar quando ele necessitar. Então, auxiliar na caminhada aqui, proteger dos perigos. E esse advogada é principalmente quando a gente estiver indo para o céu, é ela que vai advogar em nosso favor para que a gente entre no reino de Deus o mais facilmente possível. E medianeira, então é ela que faz essa mediação, essa ligação, uma das formas da gente ter essa ligação com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho, mas Nossa Senhora é um caminho para o caminho, sabe? Então ela é essa medianeira, essa mediação entre a gente e Cristo. Tem uma analogia que é assim: Deus, ele manda Jesus até nós como se fosse a ponte. Então ele coloca Jesus aqui num corpo humano, para que ele esteja aqui junto com a gente. Então Jesus é essa ponte que liga a gente a Deus. E daí Nossa Senhora, ela pega na nossa mão e ajuda a gente a atravessar essa ponte que é Cristo, para poder chegar até Deus. Então sem a ponte, sem Cristo, a gente não chega. Mas Nossa Senhora ajuda a gente a atravessar essa ponte, certo? Por isso que ela é a medianeira. Ela não é o caminho em si, mas é um caminho para o caminho que é Cristo. Tá bom? Aninha, posso aproveitar também e falar uma outra coisa? Eu não sei se quem está atento às coisas da igreja e tudo mais, mas no ano passado foi falado, a igreja se pronunciou a respeito de um termo chamado corredentora. Vocês já ouviram dizer corredentora? Então vamos lá. Redentor. Quem que é o nosso Redentor? Quem que é o nosso Salvador? Jesus. Muito bem. Quando alguns falam que Maria é a corredentora, a expressão corredentora ela não está ainda muito correta para falar. Então a igreja, e aí você vai, no passado você ouvia muita gente falar que Nossa Senhora era corredentora, e a igreja pede cautela ao falar isso. Ela não é uma corredentora, co-salvadora, ela não salva junto com Jesus. Quem salva é Jesus, que ele é o quê? Ele é Deus, certo? Então quem salva é Deus. Maria é deusa? Não. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Que é 3 deuses, é isso mesmo? Não. Pelo amor de Deus, né? É um único Deus em 3 pessoas, certo? É um Deus em 3 pessoas. E Maria é deusa, sim ou não? Não. Então, quem salva é Deus. Quem é o Redentor? É Deus. Mas e Maria? Ela faz parte do plano de redenção, mas ela não é a corredentora, colocando no mesmo nível, não é assim. Ela faz parte, assim como cada um de nós fazemos parte do plano de salvação de Deus também. Tudo bem? Então se vocês ouvirem, vocês adoram Maria? Maria é a salvadora de vocês? Beleza, é isso aí. Até porque Jesus sim é 100% Deus e 100% homem, mas Maria é 100% mulher, humana. Então, né, a salvação só vem de Deus, não tem como vir dela. Ela é só o caminho para o caminho. Obrigada. E por último, o eis-me aqui, que é essa expressão total da obediência e da fé e da confiança de Maria em Nosso Senhor. Tem uma frase no catecismo que eu achei muito boa, que
Maria diz que Maria já era bem-aventurada só pela sua fé em Cristo. Antes dela conceber Cristo no seu ventre, ela já era bem-aventurada só pela sua fé. Não é que ela só se tornou bem-aventurada quando daí ela tinha Deus no ventre dela, porque claramente ter Deus no seu ventre te traz graça. Mas ela já era bem-aventurada e já era agraciada antes disso pela fé grande que ela tinha em Cristo. Amém? Amém. E daí eu falei no comecinho, e a Mafê também, principalmente a Mafê falou, que Nossa Senhora era uma jovem, que ela tinha família, que ela tinha a casa dela em Nazaré, que ela tinha sido prometida a José em casamento, né? Vocês lembram disso? Sagrada Família. Então ela era uma pessoa como nós, foi isso que a gente pediu para que vocês pensassem. E daí, se ela é uma pessoa como nós, e ela deu à luz a Jesus há 2000 anos atrás, se ela é uma pessoa como nós, ela ainda está viva? Maria está viva ou Maria está morta? Quem acha que Maria está viva, levanta a mão. Quem acha que Maria está morta, gente? Vamos queimar. E o resto? O resto não acha nada. O resto não tem Não nada. tem opinião formada. Não, gente, Maria não está morta. Quem vai ver? Gente, Maria não está morta, como algumas pessoas falaram. Parabéns para vocês. Quem errou, não tem problema, a gente vai explicar agora como isso acontece. Tá bom. Ao final de sua vida terrestre, Maria foi assunta aos céus pelos anjos, de corpo e alma. Então, Maria não morreu e teve um enterro ou algo assim. Maria foi elevada aos céus de corpo e alma, certo? Ela passou a vida dela nessa comunhão perfeita com Deus, nessa plenitude no relacionamento dela com Deus, com Cristo. Então, assim como ela passou a vida dela aqui, longe do pecado e na graça e na comunhão de Deus, ela também passou o céu, a eternidade dela nessa graça e comunhão. Por isso, ela foi assunta aos céus, elevada aos céus pelos anjos. Pessoal aí, presta atenção aí no fundão. Para de mexer no celular, para de ficar conversando, para de escrever. Agora é um assunto importante, tá? Por favor. Maria não está morta, gente. Maria não teve um enterro. Maria não está lá num caixão, não está lá num vidro, que nem outros santos que estão... Que não é errado, tá, gente? Mas Maria, ela subiu aos céus. Ela foi assunta aos céus. O que é diferente de ascensão, que foi o que a gente teve no último domingo, que foi a ascensão do Senhor. Jesus, ele subiu ao céu pelo seu próprio poder, porque ele é Deus. Então ele tem poder para subir aos céus. E foi o que aconteceu, ele ascendeu aos céus. Maria não, Maria era só uma mulher, como a Ana falou. Maria, ela tinha corpo, alma, ela era 100% humana, 100% mulher. Então, não tinha poder, ela não tem poder para subir aos céus, ela não tem poder de sair voando. Não, mas como está aqui nessa foto, Maria, ela foi assunta aos céus pelos anjos. Então, pela tanta graça que ela teve, pela bem-aventurança dela, desde quando ela nasceu, desde quando Deus já pensava nela, ela já tinha essa graça e ele já sabia o que tinha que acontecer quando chegasse a hora dela. A gente não sabe como é que aconteceu, ninguém nunca soube como é que isso aconteceu, se Maria ela dormiu ou se ela estava acordada, ninguém sabe como é que é, mas isso daqui é a projeção, né, a imagem mais perto do que a gente pode ter. Então é isso daqui, gente, Maria não está morta, então lembre quando vocês foram perguntados, não era Maria, é Maria, Maria não está morta, tá, gente? Só para vocês entenderem. E pessoal aí de trás, para de mexer no celular que eu tô vendo. Gente, agora eu vou falar um pouco desse negócio de veneração e adoração. Alguém sabe alguma diferença nessas duas palavras? Sem ler. Sem ler, por favor, tá, gente? Tá bom. Tá bom. Respeito inspirado pela dignidade. Veneração. Ah, você leu? Não. Alguém sabe o que é veneração? Ninguém quer falar, gente? Eu vou contar. Força, coragem! Vamos, gente, vocês acabaram de sair do retiro. Tá todo mundo querendo falar. Quando era o Regis, estavam animados, né? Ah, tá, sei.
Gente, vocês não sabem qual é a diferença? Alguém sabe, pelo menos? Ou imagina. Ou imagina, o que São é? palavras Não diferentes. sei, só que explicar eu Ou pelo que o Ivan falou no Então começo. ajuda, fala aí como. Ninguém sabe? Quer tentar um chute? Aqui vai falar, ó. Ela fala assim, ele falou que sabe. Sabe? Adorar, Fala. adorar quando você faz que é pra Deus. Aí venerar é quando você. É algo menor que adoração. Você tipo agradece, essas coisas. Isso! Foi bom. Não, parabéns, hein? Sem ler, viu? Sem ler. Muito bom. Parabéns. Gente, ó, o que ele falou aqui tá certo. A veneração é diferente de adoração, que muitas pessoas falam por aí que os católicos adoram imagem, adoram Nossa Senhora. Idólatra, essas coisas. Não é bem assim. Existe uma diferença da nossa fé para essas duas palavrinhas. Então eu vou falar assim. Adoração é um culto. Adoração é um culto que se rende a alguém ou algo que se considera uma divindade, que no nosso caso, né, é Deus, Todo-Poderoso. Então, a gente só adora a Deus. Adorar a Deus é reconhecer Deus como Criador e nosso Salvador. E a gente já sabe disso, né? Porque Deus Pai, Ele nos criou. Lá em Gênesis, Ele criou a Terra inteira, todo o universo. E Ele nos salvou, o Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Então é isso. Quando a gente adora Deus, a gente está adorando todas as pessoas da Santíssima Trindade. Num conjunto, né? Porque eles são os três juntos. Os três são Deus. E a gente está fazendo um culto adorável para eles. Mas veneração é uma coisa diferente. Que é algo que a gente faz para os santos e para os anjos. Veneração, ele é um respeito. Então é quando você tem, tipo, o respeito pela honra daquela pessoa. Tipo, seu professor, você respeita ele, mas você tem um tipo diferente de respeito pelo seu professor do respeito que você tem pela sua mãe. Então é muito diferente. Assim como a veneração é diferente para os anjos, para Nossa Senhora, para os santos, é diferente para as pessoas aqui da Terra também. Então a veneração, ela é um respeito pela dignidade, pelo talento e pelo poder de alguém. A gente não adora, não tem adoração a nenhum tipo de imagem, a nenhum tipo de santo, a nenhum tipo de anjo, porque eles estão abaixo de Deus. A gente só adora a Deus. Todo mundo tá entendendo isso? Vocês estão entendendo? Nossa Senhora, não. A gente adora Nossa Senhora, galera? Não. A gente adora Santa Terezinha, galera? Não. A gente adora elas. Sim. A gente adora a Deus. Entendeu? Nós podemos ter a veneração, e existem vários tipos de respeito, né, dessa veneração aos anjos da Nossa Senhora e aos santos. Como diz aqui no Catecismo da Igreja Católica, o nosso livrinho amarelo, um tijolinho. No parágrafo 971 diz: este culto difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado e ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Então, o que está querendo dizer aqui nesse parágrafo do Catecismo? O culto que está falando aqui é o culto de Nossa Senhora. O culto que a gente faz, a veneração que a gente faz a Nossa Senhora é diferente da adoração que a gente se faz a Deus, ao Verbo encarnado, ao Pai e ao Espírito Santo. É muito diferente, gente. Mas ele o favorece. Então, quando a gente ama a Nossa Senhora, quando a gente respeita a Nossa Senhora, a gente ainda está amando e adorando a Jesus. Mesmo na veneração, mesmo quando a gente está rezando para Nossa Senhora, a gente ainda assim está adorando a Deus. Porque Nossa Senhora faz parte de Deus, entendeu? Não de Deus como uma pessoa, mas vocês entenderam. Nossa Senhora é mãe de Deus e ela leva a gente, como a Ana falou, até Jesus. Por isso que quando a gente reza a Ave Maria, a gente está favorecendo não só a Nossa Senhora, mas também a Deus. Mas são cultos diferentes. Entenderam? Sim. Deixa eu aproveitar, só aprofundar um pouquinho.
Porque isso é um tema muito importante, tá? Por que é muito importante? Porque perto de nós, familiares, amigos e tudo mais, a gente vai ter convívio com pessoas que são protestantes. E os protestantes, eles gostam de bater sempre nessa tecla de que nós somos adoradores de imagens. Então, é importante que a gente saiba o que é adoração e o que é uma veneração, tá? A Mafê, ela falou perfeitamente aqui. Adoração, o Yugi também falou, adoração é o culto devido a... O culto devido a... Deus, isso mesmo. Então, nós adoramos a quem? Deus. Ótimo. Os maias, eles tinham o Deus Sol. Eles adoravam o Deus Sol, sim ou não? Sim. Adoravam. Os romanos, eles tinham um culto onde eles sacrificavam ofertas para César. César era Deus lá para eles? Sim. Isso é uma adoração? Sim. Por isso que muitos cristãos morreram no começo muitos católicos cristãos morreram no começo da história. Muitos foram mártires, porque eles falaram, eu só posso adorar a Deus. O César, ele não é Deus. Por exemplo, vamos pegar um outro aqui. Os nossos pais, eu posso ter uma veneração pelo meu pai e pela minha mãe? Sim, é um respeito pelo que ele é. Eu posso ter uma veneração pelo Neymar, que foi convocado? Sim, eu posso, não tem problema. Qualquer coisa, né? Exatamente. Eu posso ter uma veneração aos santos de Deus? Sim. É um respeito que nós devemos a alguma pessoa que é grande, entendeu? Que é maior que nós. É um respeito que nós temos. Faz sentido agora? Qual que é a diferença entre adoração e veneração? Faz sentido? Tá bom. É isso aí, gente. Vocês entenderam agora, né? Então, gente, existe, como eu falei, existe vários tipos de veneração. Aqui nós temos os tipos. A latria é a adoração somente a Deus. Então, é a adoração que a gente falou, que a gente faz somente a Deus, que a gente faz um culto somente a Deus de adoração. Porque Ele é Deus, porque Ele é divindade, porque Ele tem o poder. Ele é nosso Salvador e nosso Redentor, nosso Criador. A hiperdulia, que está um pouquinho abaixo da latria, é a honra e a veneração que nós fazemos para Nossa Senhora. Então, a Ave Maria, o terço, amor que nós temos, a consagração, que eu vou explicar depois, esse amor que a gente tem é a hiperdulia. É o amor que a gente tem por Nossa Senhora. Aí, abaixo, um pouquinho abaixo, a gente tem a protodulia, que é uma honra que a gente dá a São José. São José, ele foi o pai, meio que o pai adotivo de Jesus. Então, a gente também tem que honrar a ele, a gente também tem que venerar a ele. Por isso, nós temos a protodulia, que é tipo um pouquinho abaixo, mas uma honra também que a gente dá a São José. A dulia é a honra e a veneração que a gente faz para os santos. Então, um pouquinho abaixo. Então, para o amor que a gente tem, a veneração que a gente tem por Santa Teresinha, Santa Faustina, São Padre Pio, por todos os santos, a gente tem a dulia. Então é isso, gente. É como se fosse uma escala tipo de latria, hiperdulia, protodulia e dulia. E aí a veneração que a gente tem pelo pessoal aqui da Terra, né? Porque eles são pecadores, a gente também é pecadores, aí fica lá embaixo. Então esse daqui, como para explicar para vocês, não esqueçam dos nomes, tá, gente, que é importante. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre dogmas marianos. Alguém sabe o que é dogmas? Quem falou sei aí? Pode falar então. Pode falar? Fica à vontade. Quem foi que falou sei?
Ah, tinha que ser o Jairo. Bom, agora o Jairo vai escolher alguém, então. Eu voto na Yara. Yara, que é um dog. É. Alguém tem alguma ideia? Não sabe? Você sabe o que é? A gente já explicou. Gente, tira foto, pode Eu acho que fazer vocês alguma coisa. já ouviram o que é dogma antes. Vocês já ouviram o que é dogma? Comecinho do curso. Vocês lembram do sim? Oi? Verdade de fé, ele acertou. Foi o Jairo, né? Quem falou? A Bia? Chama o bispo. Já crisma, já crisma. Já pode crismar. Tá super certa, apesar que eu acho que o Jairo sobrou alguma coisinha, mas tá tudo bem. Resolvendo coisa da faculdade. Ah, sei. Então, gente, dogmas são verdades de fé. Que vocês já ouviram essa palavrinha antes, mas aqui a gente vai aprofundar. Silêncio. Gente, aí de trás. Silêncio. A Vicky- Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho nos dogmas marianos. Então, verdades de fé marianas. De Maria. De Maria. Ficou esquisito. Alguém sabe ou chuta quantos são? Quantos são os dogmas marianos, gente? Eu vi, Eu vi um eu dedinho. vi alguém falando certo lá, hein? Eu vi alguém falando certo. Eu ouvi um 5. Pode falar. 4? Vocês falaram 4, tá certo, gente. Então, gente, 4, tá certo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro dogma. Maternidade divina. Gente, o dogma da maternidade divina também é conhecido como Teotocos. Vocês já devem ter ouvido essa palavrinha quando vocês vão lá no santuário Mãe de Deus, Maternidade Divina, lá do Padre Marcelo. Esse santuário é chamado Mãe de Deus. E aí vocês podem também ouvir a palavrinha Theotokos, porque é uma palavra que eu não sei se é em latim ou em grego. É grego? É grego. Então é uma palavra em grego que significa maternidade divina, Mãe de Deus. Então vocês já devem ter pegado muito, mais ou menos como é que é esse dogma. A Virgem Maria, ela é a verdadeira Mãe de Deus. Então é isso que esse dogma, essa verdade de fé afirma. Que a Virgem Maria, ela é totalmente Mãe de Deus. Ela não é mãe só do homem Jesus, ela não é mãe só de Deus, porque Jesus, ele é os dois. Como vocês já ouviram isso antes. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por isso que Nossa Senhora não dá pra ser só mãe de Jesus homem. Jesus só carne, não é, porque não dá pra separar. Então Nossa Senhora também tem que ser a mãe de Deus. Aí, como aqui fala um pouquinho no Catecismo, no parágrafo 495, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo, e com obediência de fé, Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aqui, nessa palavra, na Bíblia, a gente pode ver isso depois, que Nossa Senhora dá o seu sim para Deus. Nossa Senhora, ela fala, eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora, ela dá o sim a Deus para ser a mãe de Jesus, para ser a mãe de Deus, o que é uma graça maravilhosa, mas é muito difícil, gente, porque imagina, Nossa Senhora, ela briga de frente com o inferno. Nossa Senhora, ela tá, um pouquinho montão abaixo de Deus. Porque ela é a mãe de Deus, que é o que fala nesse dogma aqui. Maria, ela é aclamada por Isabel como a mãe de Salvador, em Lucas 1:43. Você já deve saber dessa passagem, que é quando Nossa Senhora vai visitar sua prima, Santa Isabel, e Santa Isabel vem e, assim que ouve a voz de Nossa Senhora, já o seu filho, João Batista, estremece em seu ventre, porque Nossa Senhora, ela é cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora é a mãe de Deus. E é isso que está falando aqui. Isabel aclama a Nossa Senhora por ser a mãe de Deus nessa passagem em Lucas 1:43.
é dessa passagem que vem o que a gente fala de bendito é o fruto do vosso ventre. Porque antes mesmo de Jesus nascer e estar aqui o bebezinho, ele já estava no ventre dela. E só dele estar ali no ventre dela, como a Mafê falou, João Batista já se animou no ventre da mãe dele distante, assim, tipo, chegou, viu de longe, ele já sentiu a graça em Maria, já sentiu a graça de Deus que estava no ventre dela. Gente, Nossa Senhora, ela é tão agraciada, porque mesmo antes disso, antes de Jesus, da barriga dela já estar grande, Jesus já estava nela. Então Deus já estava presente nela desde aquele momento. Por isso que Isabel faz essa aclamação para ela, que a gente fala, que a gente reza na Ave Maria. E por isso que ela faz essa aclamação da Mãe do Salvador. Queria só falar aqui que a gente já falou várias vezes e ainda vai falar mais algumas vezes. A gente sempre volta nesse isme aqui, a gente sempre volta nessa resposta de fé de Nossa Senhora. Porque ela é para nós um exemplo que a gente deve seguir. E uma das coisas que a gente mais deve se espelhar nela é essa obediência, é essa servidão, esse se colocar inteiramente à disposição da missão que Deus planejou para nós. O que veio para ela falou sim, eis-me aqui. Imagina, alguém que tem, acho que a maioria, quem tem 16 anos aqui? Levanta a mão. Eu achei que era mais. Mas tá bom, imagina chegar pra você. 15, 16. 15, 16, gente. 17. Por aí. 17 é muito velho. 17 é muito velho já. Tá bom. Ixi, já tá velho. 16. 15, 16. Imagina você tá lá no seu quarto, na sua oração, e chega um anjo pra você te dando uma missão que não era pouca coisa, era a missão, uma missão assim, de altíssimo nível, de trazer ao mundo a salvação, ou Salvador, no caso, né? E Nossa Senhora, ela responde, como isso se eu não conheço o homem? E daí o anjo responde para ela que ela conceberia pelo Espírito Santo. E mesmo assim, se essa fosse a resposta que o anjo te desse, você ainda ia ficar tipo, tá, como assim? Então é como se o anjo trouxesse para ela uma folhinha quase em branco assim, só escrito no começo assim, para Maria, você será a mãe de Salvador. Aí um tantão em branco assim, e a linha para ela assinar embaixo. E ela fala, não, tudo bem, eis-me aqui, eu aceito, eu tenho confiança, eu tenho fé, que o resto dessa página que está em branco, o que Deus vai escrever aqui é o que é melhor para mim, é o que é melhor para todos, é a minha missão e só por ser a minha missão e por ser a vontade dele eu vou seguir. E aí ela assina o seu eis-me aqui. Então, a gente vai repetir isso várias vezes porque realmente é algo que a gente, uma das muitas virtudes que a gente deve se espelhar em Nossa Senhora é essa obediência dela, que não é cega, é espontânea, é consciente em seguir a vontade de Deus. Exatamente. Falou maravilhoso. Agora a gente vai passar. Esse daqui é o primeiro dogma, maternidade divina. Não esquece, tá, gente? Agora a gente vai passar para o segundo dogma. O segundo dogma é virgindade perpétua, que foi o que eu acabei de citar aqui, quando o anjo faz a anunciação para Nossa Senhora, fala que ela vai conceber o Filho de Deus, e ela fala, como se eu não conheço o homem? E a resposta do anjo é que ela conceberia pelo Espírito Santo. E isso é algo que foge bastante da nossa compreensão, né? Como assim ela conceberia pelo Espírito Santo? E realmente isso não é algo que vai caber na nossa cabeça. É uma das coisas que a gente fala que é um mistério de fé. Algo que a gente só compreende, um acontecimento que a gente só compreende pelos olhos da fé. Como outros mistérios da fé e milagres que juntos formam esse mistério que é Cristo, né? Então é uma das coisas em que a nossa fé nos leva a acreditar que pelos olhos da nossa fé a gente acredita, mesmo fugindo da nossa compreensão terrena, a nossa compreensão humana. Então Maria, ela permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, que inclusive não diminuiu, só tornou mais sagrado a sua virgindade. E tem gente que fala que, mas na Bíblia Jesus chama fulano de irmão, chama Beltrano de irmão. Maria teve outros filhos depois de Jesus. Não, Maria foi virgem durante toda a vida, antes, durante e depois do nascimento de Cristo. O único filho que ela teve foi Jesus. Quando Jesus na Bíblia chama algum parente de irmão, é porque realmente era um parente muito próximo, algum primo, algo assim, que na época eles chamavam de irmão. Então, lembrem que ela foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. E por que isso? Porque na profecia assim, de Isaías, o que constava lá é que o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, ia vir ao mundo, ele ia morrer, ele ia ser crucificado, ele ia ressuscitar. E nessas mesmas condições,
dizia que ele ia nascer no ventre de uma virgem. Então isso era necessário para que olhassem para Jesus. Ele nasceu de uma virgem e saberem que ele era ele, entende? Fazia parte do que estava previsto na promessa de Deus para o nascimento do Salvador. Então era necessário que ela fosse virgem e assim ela foi. E o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, porque Deus é o Senhor que dá a vida. Ele deu a vida a todos nós. Então não é, na verdade, pensando pelos olhos da fé, nenhuma surpresa que ele tenha conseguido gerar vida no ventre de uma mulher que era a mais bem-aventurada, a mais agraciada. Um toque ali do Espírito Santo já foi capaz de gerar a vida de Jesus. Rapidinho. Acho que o Ivan falou em algumas aulas atrás. O Espírito Santo, ele é aquele que dá a vida. O sopro da vida vem do Espírito Santo. Então a gente não consegue entender muito bem esse negócio de ser virgem, mas a gente consegue pelo menos acreditar, ter essa verdade de fé por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá, soprou no ventre de Maria e assim Jesus foi colocado como uma sementinha no ventre de Maria, assim como acontece com todos nós. Aconteceu com vocês, a mãe de vocês foram lá e também teve lá a sementinha de vocês na barriga dela, só que de um jeito diferente, como vocês já devem saber. Só que a diferença... não precisa explicar, gente. A diferença é que Nossa Senhora, ela não teve o sexo, que é uma coisa totalmente normal. Nossa Senhora não teve isso. Ela não conhecia qualquer homem, ela não tinha ela era pura, ela era casta, como a gente fala. Então isso que significa ser virgem. Ela era virgem antes, depois e durante. Então, tipo assim, ela estava lá dando parto para Jesus. A gente não sabe como que isso aconteceu. Mas ela não sofreu como a gente sofre. Ela não teve os mesmos sofrimentos que a gente teve. Ela não teve o mesmo caminho que as pessoas normais, mais ou menos, menos agraciadas, como a gente tem. Então, tipo, a mulher tem lá a menstruação, aí ela faz alguma coisinha lá com outro serzinho, e aí ela tem um bebê, o que é normal pra gente. Mas é isso que é a diferença de Nossa Senhora, o que é a diferença que esse dogma fala. Ela foi virgem, então ela não teve isso, nem antes nem depois, como a Ana falou, ela não teve nenhum outro filho e nada mais. Não teve, só não teve. E além disso que a gente já falou, Cristo significa ungido pelo Espírito Santo. Então, mais um motivo que confirma a virgindade dela é que Cristo tá no nome dele, que ele é ungido, que ele vem da graça do Espírito Santo. Então, nada que faça mais sentido, que complete mais a cena do que o próprio Espírito Santo ser o responsável pela concepção dele. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Então, os dois primeiros dogmas são, primeiro, maternidade de vida, e o segundo, virgindade perpétua. Daí vamos para o terceiro, que é a Imaculada Conceição. A gente já falou várias vezes que Nossa Senhora é a bem-aventurada, é agraciada, é cheia da graça de Deus. E que Deus escolheu ela para ser santa e imaculada e cheia de graça desde antes da fundação do mundo. Então, quando ele pensou no plano dele para nós, nosso plano de salvação, ele já pensou na existência de Maria e em como ela seria, e que ela seria agraciada como ela é. E para que ela pudesse ser a mãe do Salvador, para que ela pudesse conceber e ser a mãe do Filho de Deus, ela precisava dessa graça, precisava desses dons que tivessem a altura dessa missão, que tivessem a altura dessa tarefa que ela teria de cumprir. Então, por isso, desde a sua concepção, desde que ela foi concebida no ventre da mãe dela, de Santa Ana, ela já foi lavada, já foi livre do pecado. Então, todos nós aqui nascemos com o pecado original, certo? Sim ou não? Então, quem lembra o que é pecado original? O pecado de Adão e Eva. Exatamente, o pecado de Adão e Eva. E que a gente sofre até hoje, né? A gente carrega isso com a gente, né? Quanto que limpa mesmo? Oh, caramba, vocês estão bem. E a gente falou que Maria é 100% mulher, 100% humana como a gente, certo?
Mas ela nasceu com o pecado original como a gente nasceu? Não, porque ela teve a sua concepção imaculada. Ela foi de uma forma mais sagrada, de uma forma mais pura, livre desse e de qualquer outro pecado. Ela passou a vida inteira dela longe do pecado. Então, ela realmente teve essa graça que é um privilégio, é uma graça de Deus, uma coisa que foi singular ali só para ela, porque ela precisava estar à altura de alguém que pudesse conceber o Filho de Deus. Não teria como alguém manchado pelo pecado, alguém... tá certo, somos todos pecadores e a misericórdia de Deus nos alcança, mas não teria como, na nossa condição, a gente receber o Filho de Deus. Para receber o Filho de Deus, ela precisava estar livre de toda mancha, não só quando ela estava no ventre da mãe dela, e ali ela já foi livre do pecado original, mas também durante toda a vida livre de cometer qualquer outro pecado. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. Gente, tipo assim, não dá pra Deus, o cara sem pecado, o cara, tipo, todo poderoso, todo maravilhoso, ter nascido de alguém com mancha, assim como a gente, tipo, assim como eu. Eu que peco, assim, todos os dias, eu como até os santos que pegam pelo menos 7 vezes por dia, não tem como ter nascido o Deus de alguém com pecado. Por isso, esse dogma, a gente entende esse dogma como a Imaculada Conceição. Porque desde sua concepção, desde a concepção de Nossa Senhora, ela já era imaculada. Imaculada significa sem pecado. E até porque, como acho que foi o Pedro que falou, que o pecado original vem do pecado cometido por Adão e Eva. E se por Adão e Eva, e mais especificamente por Eva, por uma mulher, entra o pecado, entra a morte, entra a incredulidade no mundo, por outra mulher, que é Maria, entra a vida. E Eva, Deus fala para Eva que ela teria a descendência dela, né? E a descendência de Maria é a descendência de todas aquelas pessoas, de todos nós que somos salvos por Cristo. Então, por uma mulher entra a morte e o pecado, que é Eva, e por outra mulher, que é Maria, entra a salvação e a vida. Certo? Então, esse é o terceiro dogma, Imaculada Conceição. Gente, vocês lembram, né? Qual é o primeiro dogma? Gente, de novo, qual que é o primeiro dogma? Segundo dogma? Terceiro dogma? Quarto dogma? Não tem aí, calma. Aê! É isso, gente, o quarto dogma é a Assunção de Maria, que é aquilo que eu já tinha falado. Vocês perceberam que elas estão batendo bastante na tecla dos dogmas, né? Será que vai cair na prova, sim ou não? Será? Nossa, será que você quer anotar? Será, gente? Quer anotar isso? Tudo está previsto. Ai, como é bom falar isso, né? Nova frase favorita de vocês. Gente, então, aqui o quarto dogma, a quarta verdade de fé é a Assunção de Maria. Como a gente tinha falado anteriormente, Maria, ela foi assunta ao céu. Então, ao termo de toda a sua vida, toda a sua missão de trazer ao mundo o Cristo Redentor, depois dela já ter ajudado os apóstolos, depois que Cristo subiu ao céu, depois dela ter ficado com eles em Pentecostes, ela terminou sua vida e aí ela foi assunta ao céu pelos anjos. A gente não sabe exatamente como foi a vida dela depois de Jesus, porque não fala muito na Bíblia. Na Bíblia ela é bem escondida para dar... Gente aí do fundo. Na Bíblia, Maria ela é bem escondida para dar a graça necessária a Deus, a adoração a Deus. Por isso que Nossa Senhora ela não é muitas vezes retratada como alguém que fala, como alguém que faz pregações. Não, ela não é isso. O que falam é que ela sempre guarda tudo no seu coração. Ela está sempre nessa introspecção, nessa maternidade bem tranquila mesmo. Exatamente, ela é calma, ela é tranquila, e é exatamente o que falam isso na hora em que Cristo estava morrendo. Ela estava quieta e guardando tudo em seu coração, assim como a gente viu no filme A Paixão de Cristo. Nossa Senhora estava quieta, ela não estava gritando para pararem, ela não estava gritando para não fazer isso com o filho dela, como muitas das pessoas aqui fariam. Não, ela sabia que era aquilo que Jesus ia sofrer, era preciso.
Ela já sabia e ela estava guardando tudo em seu coração. Ela foi elevada ao céu pelos anjos para que estivesse plenamente ligada com Cristo. Então a gente vai na comunhão, nós, pessoas, nós vamos na comunhão, nós vamos na missa, recebemos a comunhão e estamos em graça com Deus. Se nós estivermos sem pecado, nós estamos em graça com Deus. E daí nós comungamos para estar ligados a Ele. Mas Nossa Senhora, ela subiu aos céus. Ela já está com Deus lá nos céus. Então ela já está em perfeita comunhão com Jesus e o Pai. Não só quando ela subiu aos céus, mas como a gente já falou, durante toda a vida ela esteve em perfeita comunhão com Deus, porque ela esteve livre do pecado durante toda a sua vida. Gente, qual foi o primeiro dogma? Qual foi o segundo dogma? Qual foi o terceiro dogma? Exatamente. Gente, a virgindade perpétua e a Imaculada Conceição são os motivos que Maria ela foi elevada ao céu. Então, desde sempre, desde a concepção dela, como diz o dogma da Imaculada Conceição, ela foi sem pecado. Então, ela não era manchada pelo pecado. Então, ela já era santa, assim, como os santos, ela já era santa. E a virgindade perpétua, então, mesmo depois dela ter tido Jesus, ela foi virgem, então ela era casta, então ela não tinha pecado, não tinha nada de pecado, então por isso foi esses motivos que Nossa Senhora subiu ao céu. São os motivos da pureza dela, da graça dela que tornaram possível que ela fosse elevada aos céus pela graça de Deus. Exatamente. Lembrando que isso não é tipo uma vontade dela, tipo ela controlou ser não pecar a vida inteira. Isso foi uma graça de Deus na vida dela. Aí, eu vou falar. Qual a diferença entre a Assunção e a Ascensão? É uma coisinha falando. Eu falei, mas eu vou... Desculpa, eu tava na porcaria. Sem problema. Vou explicar Então, rapidinho. você falou, eles sabem. Exatamente. Gente, qual que é a diferença de Assunção e Ascensão? Aqui a Rosa falou que sabe. Qual a diferença? Alguém sabe? Alguém pode Se alguém falar? falar que é o U, que é a letra U, ó lá, hein? Entre a Assunção e a Ascensão. Já que eu pensei nisso também. Não, gente, não é a letra U, diferença. Acho que eu vou falar. Ascensão foi o que Jesus fez, que ele subiu ao céu por conta própria. A Assunção foi com a proteção com a Santa Maria, que os anjos tiveram que levar ela para o céu, né? 2 acertos ali, paralelo, É isso? verdade, os dois acertaram, assim. E vocês que não falaram, vocês sabiam, lembravam disso ou não? Vocês ouviram eles, o que eles O que falaram? eles falaram. Você não lembrava? Então agora repete pra mim bem alto. O que é a diferença entre a ascensão de Cristo e a assunção de Nossa Senhora? Todo mundo. O que é a ascensão? Fala, Jesus. Calma, é só pra ver se tá certo. A ascensão foi quando Jesus foi ao céu com seu próprio poder, porque ele é muito poderoso. Perfeito. E a assunção foi quando Maria foi levada pelos anjos. Uhul, pelo menos alguém prestar atenção na aula, gente. Amei vocês conversando com a gente, obrigada, viu? Então, tá explicado, gente, a diferença de ascensão e ascensão. Ascensão e assunção, todo mundo escutou. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a consagração. Gente, consagração é um negócio que a gente faz aqui. Nós, meros mortais, a gente se consagra a alguém. Existe a consagração para santos, existe a consagração para anjos e existe a consagração para Nossa Senhora, que é a mais comum que a gente faz. A consagração a Maria. A consagração a Maria, ela é baseada no livro do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é um nome maravilhoso, gente, um meio difícil, mas maravilhoso. E ele é baseado em Totus Tus Iesu per Maria, que é em latim ser todo seu, ser todo de Jesus pelas mãos de Maria. Então é exatamente isso que significa ser consagrado. Gente, presta atenção, para de falar fofocando aí. A consagração de Maria, ela é ser totalmente de Jesus, não é ser totalmente de Maria, é ser totalmente de Jesus pelas mãos de Maria. Assim como a Ana, ela tinha falado antes,
que Maria ela é a medianeira para a gente chegar no caminho. Então, ela é o caminho para a gente chegar ao caminho. Ela é a mulher que vai segurando a nossa mão e vai nos levar. E aí, a consagração é quando a gente faz a veneração, uma veneração meio que a mais para Nossa Senhora. Quando a gente usa a corrente de serva a Nossa Senhora. Então, quem é consagrado a Maria, ela é servo de Nossa Senhora. Assim como tem consagração pro São Miguel, assim como tem consagração São Rafael, Santa Rita, São José, existe a consagração que é a mais comum, a consagração de Nossa Senhora, que é ser servo de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é a medianeira, então ela vai nos pegar pela nossa mão e vai nos levar até Jesus, até o caminho, até o céu. Mas as pessoas que são consagradas, elas por vontade própria, resolvem dar uma veneração a mais a Nossa Senhora. Se assim... com a própria vida. As pessoas que são consagradas, elas resolvem entregar a própria vida a Jesus pelos cuidados de Maria. E é isso que significa ser consagrado, que no caso eu sou consagrada, bastante gente aqui também é consagrada. E aí, se vocês quiserem saber mais para se consagrar, para fazer essa consagração tão bonita, vocês podem perguntar para alguém de nós. Por amor, na consagração a gente se torna servos e filhos e escravos de Maria, como eu tinha falado antes. E a igreja nos chama a sermos todos de Jesus pelas mãos de Maria, que é exatamente o que significa essa frase aqui em latim. A oração do Santo Terço. Gente, todo mundo aqui tem terço? Todo mundo aqui tem terço, né? Se não tinham, ganharam no retiro com certeza. E vocês rezam com o terço que vocês têm? A Yara reza. A Yara reza, boa Yara. Gente, o que vocês acham que é a oração do Santo Terço? É só um monte de bolinha? Um monte de continha? Umas 10 Ave Marias por aí, uns Pai Nossos, algumas coisas? Tudo bem. Mas é só isso? A Yara quer falar. Uma meditação. Isso, é uma meditação, é meditar, é contemplar a vida de Cristo, o Evangelho. Então vocês sabem que o terço ele é dividido nos mistérios, né? Que cada dia tem mistérios diferentes. Então, cada um desses dias, que é os... Olha, tá ali. Mostra aí, faz assim pro povo ver. Aí. Então tem os mistérios luminosos, gloriosos, dolorosos. Gente, presta atenção. Tá bom agora. Cada dia vai ter, como o terço tem as 5 bolinhas principais, né? Cada dia vai ter 5 pontos principais do Evangelho, 5 pontos principais da vida de Jesus. E na verdade o terço é 1/4 do rosário, porque tem 4 partes, né? O rosário. Então a gente fala terço porque no início era terço, mas aí posteriormente eles adicionaram mais um dia. Um fato interessante é que lá fora, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, as pessoas falam só rosário mesmo. Só existe a palavra rosário, eles não chamam de terço. A gente brasileira aqui que a gente quis falar terço, porque é 1/3 do rosário. Que antes, não sei se você vai falar. Você vai falar? Antes de São João Paulo II adicionar um terço a mais, eram só 3 no rosário. Então só tinham 3 mistérios. E aí era 1/3 que a gente rezava. Então um dos mistérios era 1/3 dos 3 mistérios que a gente rezava no rosário. Mas daí depois São João Paulo II, que foi um papa da nossa igreja, não sei se vocês conhecem, ele adicionou um outro mistério, um mistério luminoso. E tá tudo bem, gente. Ele adicionou, mas a gente, brasileira, a gente adicionou quis... porque tá no Evangelho, tá? Não é que ele tirou da cabeça dele. O rosário é, como ela falou, a meditação do Evangelho. Então, tudo que tá ali são pontos do Evangelho. Ou seja, se você pega o terço para rezar, você vai meditar a vida inteira de Jesus. E, na verdade, as Ave Marias e os Pai Nossos que a gente vai rezando são um fundo para essa meditação, sabe? Porque você pode também pegar o Evangelho, ler e meditar depois de ler. Você pode ali só em silêncio e pensando na vida de Cristo.
Mas o terço é uma devoção de Nossa Senhora, então a gente reza as Ave Marias e se chama Rosário, porque a gente fala que cada Ave Maria que a gente reza, a gente está entregando uma rosa a Nossa Senhora, por isso Rosário. E daí, essas Ave Marias e Pai Nossos são um fundo para você meditar a vida de Cristo. Então, você vai perceber que se você tiver... Claro que tem dias que a gente vai estar rezando o terço meio na correria do dia a dia, não é todo terço que a gente vai rezar que vai ser o melhor da nossa vida, mas sempre com a nossa dedicação em orar cada vez melhor, aquele dia que você vê que você tá super concentrado no seu terço, você vai ver que você está rezando a Ave Maria só, não automático, assim, porque a sua cabeça tá no Evangelho, tá na vida de Cristo. A Ave Maria e o Pai Nosso se tornam só um fundo para essa sua meditação, quase como algo que te faz parar de ouvir o que está ao seu redor e se concentrar só ali na vida de Cristo. Tá bom? Então, o terço não é só as Ave Marias. As Ave Marias, na verdade, são um fundo para você conseguir meditar com calma e tranquilidade a vida de Cristo. Gente, o que a Ana acabou de falar? Tá muita conversa, né? É, aí atrás tá uma converseira aí. Mas no meio também. No meio também, Também. aqui no meio também, no canto. Na frente, atrás. Tá muita conversa hoje, gente. Isso daqui é super importante. O que a Ana falou é pra salvação de vocês. Rezar o rosário, rezar o terço é super A importante. gente é convidada a rezar o terço todos os dias. Exatamente. Não só o terço, né? O rosário também, mas eu vou contar um pouquinho depois pra vocês. Então deu para entender melhor o que é essa devoção do terço, que não é só rezar um monte de Ave Maria, que tem uma coisa muito maior por trás, uma oração muito mais profunda por trás, que é meditar a vida de Cristo. E o tema da aula é Nossa Senhora. Então, por que isso está aqui? Porque o terço é uma devoção mariana, como eu falei, o rosário é cada Ave Maria uma rosa que você entrega a Nossa Senhora, e porque meditando a vida de Cristo, Maria também está lá, onde Cristo estava, Maria estava. Tem os mistérios gozosos, né? Eu sempre confundo, gente. Que vai desde a anunciação do anjo até quando Maria perde e reencontra Jesus no templo. Então, esse é os mistérios em que Maria mais aparece, né? E daí a gente consegue passar muito mais por esse caminho com ela. A gente não só conhece mais o caminho de Cristo, mas também o caminho dela por meio do Santo Terço. Exatamente. E também, um outro fato pra vocês. Existem vários tipos de terços, gente. Não existe só o terço mariano. Como a Ana falou, o terço é uma oração mariana que a gente reza. Mas também existem outros terços. Existe terço da misericórdia, terço da piedade. Existe um monte de terço. De São José. De São José. Perguntinha? Sim. Quando você está rezando o terço, por exemplo, de São Miguel Arcanjo, existe, né? Terço de São Miguel Arcanjo. Existe? Acho que existe. Existe, tá. Aí também continua sendo uma devoção à Nossa Senhora ou é direto pro santo? Então, esse terço, como você falou, de São Miguel. Miguel, por quê? De São Miguel, ele é uma devoção a São Miguel, uma veneração a São Miguel. O terço mariano que a gente reza é por causa que a gente reza as Ave Marias. O rosário, que nem a Ana falou, são rosas que a gente entrega a Maria. Então, o terço, o rosário que a gente reza, o mais comum, é para Nossa Senhora. Então, o terço que você falou é para o santo de devoção da pessoa, entendeu? O de São José para São José, de São Miguel para São Miguel. Isso, de terço da Divina Misericórdia é para Jesus Misericordioso. E é isso, certo? Mais alguma dúvida? Um terço bem rezado, às vezes a gente acha que é muito tempo, tudo. Um terço bem rezado dá pra rezar bem em quanto tempo, gente? 15 minutos. 20 minutos no máximo. É muito tempo? 20 minutos? Na pior das hipóteses, 20 minutos é muito tempo. Gente, vocês têm 24 horas, apesar que a gente tem... tempo pra Deus na terra, não tem tempo pra Deus no céu. Então, gente, é questão... Então, quem ainda não reza o terço todos os dias e gostaria de colocar em prática, é questão de ter um pouco de disciplina e se organizar, que dá pra fazer. Dá pra colocar na rotina, não dá, gente? Eu me coloco à disposição, caso precise. O Jairo pode ensinar e ele também pode abrir o... Discord. Ele abre as Discord pra galera rezar. Verdade.
dia uma vez por semana. Quem topa? Eu já Ô Jairo, Já, eu vou te cortar. pega o Então, ó, já no final da aula eu pego o 9 e 6. Isso. Ai, gente, é muito bom isso. Galerinha, Galerinha, vou Mas ó, voltar. peraí, ó, uma coisa séria aqui, ó, uma coisa importante. Às vezes a gente acha que um terço é muita coisa. E pode ser de repente, porque você não está acostumado. Então, como que a gente faz? Com quem não está acostumado, reza um mistério só do terço. Amanhã você reza outro mistério. O que é mistério? É um Pai Nosso, 10 Ave Marias, contemplando uma parte do Evangelho. Está definido, vocês conseguem encontrar isso na internet. Ah, acostumou com uma vez por dia um mistério? Vai para 2 mistérios. E aí vai crescendo aos poucos, até você chegar nos 5 mistérios. E aí você já rezou um terço inteiro. Tá bom? Uma dica. e tempo a gente tem, gente. Quanto tempo de Instagram vocês têm no celular aí de vocês? Só pra... Gente, 3 horas? alguém sabe aí nas configurações? 15 minutos, 20 minutos a gente consegue parar no dia pra rezar um terço. Gente, e quem consegue rezar 5 mistérios, consegue rezar. Silêncio! Gente, caramba. Gente, e quem consegue rezar 5 mistérios, consegue rezar 4 terços, né? Quem consegue? Quem consegue rezar um terço, consegue rezar um rosário. Vai devagar, meu filho. Deixa a quaresma. Quem falou isso? Tá bom. Então vai. Amém. Amém. Pergunta Gente, pra vocês, é pra responder, tá? perguntinha pra todo mundo. Quantas, vocês sabem que a gente tem Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Vou explicar agora. O que são as devoções, né? Os nomes de Nossa Senhora. Tem Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, tem Nossa Senhora de Fátima, títulos, né? Gente, aí atrás. Silêncio, Silêncio, gente. Silêncio. Fofo que tá virado pra trás, vem pra frente. De branco aí, obrigada. Quantos títulos de Nossa Senhora vocês acham que existem? 1000? Mais de 1000. Caramba. 1000 é bem exagerado. 400? 400? 537. Tá, foram uns números bem aleatórios aí, mas eles acertaram logo de primeira. É em torno de 1000 títulos. Uau! Pois é. É em torno, não tem um número exato. E por que que... Oi? Pode. Por que Nossa Senhora tem esses... Silêncio, gente, pela caridade. Obrigada. Por favor. Por que Nossa Senhora tem esses vários títulos? Porque Nossa Senhora é nossa mãe. E pra ela ser sua mãe e você olhar pra ela e enxergar ali sua mãe, é legal que ela seja parecida com você, né? Então esse é um dos motivos. Tem Nossa Senhora no Ocidente, que é asiática, por exemplo. Tem Nossa Senhora... É muito fofa. Tem Nossa Senhora Aparecida, que é negra. Então tem várias Nossa Senhoras por esse motivo e também porque, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima foi uma aparição, foi um milagre em Fátima. Então ela é Nossa Senhora de Fátima da forma como os pastorinhos descreveram que ela apareceu. Nossa Senhora de Lourdes, a mesma coisa, da forma como Santa Bernadette descreveu que Nossa Senhora apareceu. E daí ficou como Nossa Senhora de Lourdes. Então, ou por uma aparição, ou por ser a Nossa Senhora de um local específico, ela tem esses títulos diferentes para se aproximar mais de nós. Porque, novamente, ela é uma pessoa, não é alguém distante, ela é nossa mãe. Então, por várias formas, ela se aproxima de nós, inclusive por isso. Exatamente. Esses títulos, eles também não são só títulos que apareceram. Não são só aparições de Nossa Senhora. São as aparições, mas também são os títulos dela, tipo, como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro eu não vou explicar aqui porque ela é um pouco longa, aí depois vocês vão ver. Mas, tipo... Se eu não me engano, tem vídeo no Instagram da Crisma falando sobre Nossa Senhora. eu acho que tem. Quem aí tá seguindo o Crisma? Ah, tá, Eu acho que tem obrigada. lá. Que beleza. Obrigada. Quem não tá seguindo tem que seguir.
Então tem um videozinho lá explicando Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vocês podem lá ver. Volta aí, galera, rapidinho. Eita! Existem vários outros títulos. Por isso que a gente colocou aqui um número bem grande, entre 700 e 1.500, porque existem vários títulos. Existe a Nossa Senhora dos Aflitos, Nossa Senhora Mãe de Deus, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora... Várias Nossas Senhoras. Mas isso não significa que existam 1000 Nossas Senhoras, tá bom? Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus, são só títulos diferentes, Então, são são nomes diferentes. jeitos de chamar a nossa mãezinha. Então, tipo assim, a pessoa que tá em aflição vai chamar por Nossa Senhora dos Aflitos. A pessoa que tá precisando de um socorro vai chamar por Nossa Senhora do Socorro. Tudo isso, entendeu? Vocês entenderam, né? E daí a gente quer fazer uma dinâmica aqui com vocês, porque tem muitos títulos de Nossa Senhora que a gente não conhece e histórias que são legais. Então a gente trouxe aqui tem vários papéis, cada um com o nome de uma Nossa Senhora. E daí, no fim da aula, conforme vocês forem saindo, vocês sorteiam aqui um papelzinho que vai estar com o nome de Nossa Senhora, que é pra, durante essa próxima semana, ou enfim, por quanto tempo vocês se aproximarem desse título de Nossa Senhora, nas orações pessoais de vocês pedirem a intercessão desse título específico de Nossa Senhora, e se quiserem, e a gente recomenda, que é muito legal, procurar pela história dessa Nossa Senhora. Então, por exemplo, se você sortear Perpétuo Socorro, a gente tá aqui todo dia, mas a gente não sabe o que significa cada coisinha na imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então abre lá o vídeo na Crisma ou pesquisa. Às vezes a gente nem conhece a história, porque tem uma história por trás daquele quadro. Tem uma história mais profunda por trás disso tudo, por trás de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelo quadro. Aí, tipo, a gente quer trazer essa dinâmica pra vocês pesquisarem e entenderem. E se aproximarem mais da Nossa Senhora que vocês sortearem, ou enfim, da que vocês forem atrás de aprender mais sobre. E talvez até se consagrar. Quem sabe? Ai, gente, eu acho que quem se animar podia pegar e depois colocar na cartilha a sua pesquisa, faz a pesquisa sobre aquela Nossa Senhora, porque você acha que você escolheu ela, mas na verdade ela que está te escolhendo. Exatamente. Então eu acho que depois nos grupos de vocês de WhatsApp vocês podiam Olá, Vini, você tá conversar ouvindo? sobre. Ah, tá, obrigada. Ouve aí, gente. Mas é um convite, não é obrigado. Não é obrigatório, né? Tipo, lição de casa. Mas eu acho que seria muito legal, assim. Para aqueles que estão maduros e que querem estreitar laços com Nossa Senhora, eu acho que vai ser muito legal. Exatamente, gente. E aí, agora eu quero falar um pouquinho, já que a gente tem um tempinho rapidinho, eu vou falar um pouquinho sobre Nossa Senhora de Fátima, que é a minha mãezinha de consagração, que eu sou consagrada a Nossa Senhora de Fátima, por isso eu vou explicar um pouquinho da história dela. Nossa Senhora de Fátima, Fátima é um lugar em Portugal. Nossa Senhora de Fátima, ela apareceu para 3 pastorinhos. Santa Lúcia, São Francisco e Santa Jacinta. Não, Santa Lúcia ainda não é santa. Bem-aventurada. Lúcia, Francisco e Jacinta. Isso, Lúcia, Francisco e Quer Jacinta. chamar eles aqui? Quer escolher uma Lúcia para vir aqui? Vamos, gente, vamos. Vamos sortear. Vamos sortear uma Lúcia. A Yara tá bem animada hoje, ela quer ser a Lúcia. Pronto. Vem cá. Bem, Yara. Lúcia, palmas pra Lúcia. Agora, ó, a Jacinta. Lá no fundão, queridérrima, minha amiga. Bem que Jacinta, foi sorte. Luísa. Agora o Francisco. Agora o nosso Francisco. Vai lá. Quem é a Nossa Senhora? Quem é nossa? A Ana vai ser Nossa Senhora. A Ana vai ser Nossa Senhora. Fica aqui. Aqui. Ela tá de branquinho, gente, hoje, porque ela já sabia que ia ser Nossa Senhora. Com certeza. Então, gente, presta atenção aqui rapidinho. Nossa Senhora, ela foi lá e ela apareceu no monte
Pera, cantando a musiquinha. A cova da Elia. Ela apareceu na cova da Elia para os 3 pastorinhos, Jacinta, Lúcia e Francisco. E ela foi lá, apareceu para eles, em cima de um arbustinho, de uma árvorezinha, e falou assim para eles. Tô brincando, gente, eu vou falar. Nossa Senhora, ela apareceu 6 vezes? 6 vezes. Eita, penga, eu confundi, gente. Ela apareceu de maio a agosto. Foram 6 meses. 6 meses. Ela apareceu a 13 de maio e todo dia 13, ela aparecia até 6 meses, até agosto. Então, Nossa Senhora, ela sempre ia lá e pedia uma coisa diferente para os pastorinhos. Nossa Senhora de Fátima foi lá, pediu para os 3 pastorinhos a paz mundial no dia 13 de maio. Aí depois ela voltava no outro 13, ela falava, agora eu quero que vocês rezem pelos pecadores. Aí ela voltava outro dia e ela voltava e pedia pra eles ajoelha no chão. Ela sempre pedia isso. E é isso que as pessoas... Obrigada, pessoal. Acho que já pode voltar. Muito obrigada, parabéns pela 3 pastorinhos. Parabéns pra Nossa Senhora. E é isso que as pessoas consagradas a Nossa Senhora de Fátima acreditam. Nossa Senhora de Fátima, ela apareceu para os 3 pastorinhos na época que estava na segunda ou Primeira Guerra? Primeira Guerra Mundial. Por isso que ela sempre pedia para os pastorinhos rezarem o rosário. Gente, por isso que ela sempre pedia para os 3 pastorinhos rezarem o rosário. Então, pessoas lá, as criancinhas lá de 9, 10, 11 anos, rezando o rosário. Eles tinham tempo. Vocês que têm que achar tempo também. Ela pediu para que eles rezassem o rosário todos os dias pelas pessoas que estavam morrendo na guerra. E muitas pessoas de Portugal, do lado de Fátima, lá estavam sofrendo com isso. E essa devoção à Nossa Senhora de Fátima foi crescendo tanto que ela é uma das mais famosas agora. E um dos milagres mais famosos que ela fez, né, que pela graça de Deus ela realizou, foi o milagre do sol. Que é assim, Nossa Senhora, ela estava lá aparecendo só pelos 6 pastorinhos. Mas tinha muita gente lá em volta. Muita gente que acreditava e muita gente que não acreditava. Que estava lá no monte só para ver Nossa Senhora. Só para ver se isso era verdade mesmo. Ou às vezes só para falar que era mentira. Mas nesse último dia 13, Nossa Senhora fez um milagre e falou para os 3 pastorinhos. Muitas pessoas vão ver e vão acreditar. E muitas pessoas vão ver e não vão acreditar. Então ela fez, pela graça de Deus, ela fez com que o sol se aproximasse. Então, tava a gente aqui, um monte de gente ao redor dos 3 pastorinhos. E do nada veio e o sol parecia se aproximar das pessoas lá. E foi exatamente o que aconteceu. Foi um milagre. E muitas pessoas acreditaram em Nossa Senhora por causa disso, mas muitas pessoas tiveram medo e não acreditaram. E a Mafia falou que tinha muita gente em volta acreditando e não acreditando, porque os pastorinhos eram 3 crianças, e 3 crianças que eles eram pobres, gente. Eles não eram alfabetizados, eles não tinham o que as pessoas entendiam como conhecimento. Então eles chegaram para os pais deles, para os padres da cidade, falando que eles tinham visto Nossa Senhora e ninguém levou eles a sério. Mas daí, como eles continuavam, eles foram, na verdade, a Lúcia principalmente foi proibida de voltar lá todo 13 de maio. Mesmo assim, eles continuaram indo porque prometeram a Nossa Senhora que iam. E daí começou a juntar uma galera em volta, só os 3 viam Nossa Senhora. Mas ficava todo aquele povo em volta esperando acontecer alguma coisa. E quando Nossa Senhora aparecia, eles viam que mudava algo no semblante das crianças, em como elas estavam se comportando, que elas se ajoelhavam e conversavam com Nossa Senhora. E quem estava em volta só assistia. E daí a dança do sol, como foi chamada, foi uma prova desse milagre. E o milagre de Fátima, depois assistam, tem filme, tem um filme muito bom sobre o milagre de Fátima. E enfim, tudo que vocês lerem sobre é um milagre muito, muito incrível. E Nossa Senhora, ela fala para os pastorinhos, muita coisa que ia acontecer na história dali a um tempo, porque eles estavam em guerra. Mas vieram outras guerras depois, e Nossa Senhora fala isso, que muita coisa ainda ia acontecer, ainda ia dar errado. O que ela detalha, fala o que ia acontecer de ruim, de errado, e por isso pede ainda mais a oração deles pela conversão dos pecadores. Exatamente, gente. Então eu já dei um pouquinho de spoiler pro pessoal que pegar a Nossa Senhora de Fátima aqui na nossa caixinha misteriosa. E a gente já... É isso? Acabou?
Acho que é isso. E daí, essa é só uma história, né? A Nossa Senhora que vocês pegarem vai ter uma história também. Perguntas, gente?